muito provavelmente eu vou dar o mesmo trabalho que eu dei para o pessoal do último semestre, que era o seguinte: eu enviei uma lista das linguagens de programação mais utilizadas atualmente. Então, era uma lista assim de umas 40 linguagens de programação, do ranking mesmo, o TIOB que eles usam, que eles medem, né, a partir dos repositórios, quais são as linguagens mais populares. E daí eu dividi a turma em grupos, vocês podiam escolher os grupos, claro, e cada grupo ficou responsável por uma linguagem. E vocês e o grupo, né, os grupos tinham que falar sobre os mecanismos de concorrência de cada linguagem. Então, por exemplo, quem pegou C poderia falar que Java tem semáforos e daí apresentar um código básico de uso de semáforos. Hoje a gente vai falar justamente sobre isso, de semáforos nas linguagens. E por isso que a entrega desse trabalho é um pouco depois da P1, porque na P1 a gente fala sobre sincronismo e daí vocês já têm o conhecimento para falar sobre os mecanismos de sincronismos das outras linguagens. Aí cada grupo faz um estudo sobre determinada linguagem, a gente faz um portfólio e isso é a primeira avaliação. Aí esse é o primeiro trabalho. Aí o segundo trabalho, eu já não estou lembrada aqui que eu tinha bolado, depois eu vejo e falo para vocês. Tá? Vou dar uma revisada no plano que eu tenho, mais detalhado sobre isso, e falo para vocês. Não vale a pena abrir agora, porque eu posso mudar um pouco de ideia. Tá? Mas vão ser 2 provas e 2 trabalhos. Mais aquela atividade extra, né? Que são as entregas das listas, tudo que eu peço para entregar entra aqui nesse meio ponto de bônus. Tá? As notas das timelines entram aqui nas atividades extras, nesse meio ponto. Então, quem fez as timelines é uma atividade dentro disso tudo aí. A prova é um pouquinho de tudo, Felipe. Vai ter múltipla escolha, vai ter dissertativa também. Provavelmente vai ter um códigozinho também. Tá? Mas pelo menos metade da prova é múltipla escolha. Certo? Não necessariamente, né, Breno? Não quer dizer que o fato de ser múltipla escolha não quer dizer que é fácil, né? Vai ser um formulário AVA, assim. Parecendo nome de série, né? Sim, sim, é no nível das listas. Tá? Beleza, então, gente, vamos lá. Onde estamos? Então, aqui, né? Então, a gente fez a aula prática de Java, vamos falar sobre comunicação entre processos. Eu vou falar rapidamente sobre esse tema, fazer um overview, e aí vocês me interrompam, tá? Se tiverem alguma dúvida. Então, na aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre um problema clássico que aparece em sistemas operacionais quando a gente começa a programar com processos que compartilham memória, um espaço, um recurso entre si. Então, quando os processos compartilham memória, acontece uma guerra para ver quem acessa essa memória em determinado momento. E daí, se um dos processos faz uma escrita, ou se os 2 processos, N processos realizam escrita, há ali uma condição, uma concorrência muito forte, uma condição de corrida. Determinadas sequências de execução produzem resultados diferentes de saída. E aí a gente tem uma falta de determinismo na execução dos nossos programas. Quando a gente executa uma vez, a gente tem um resultado A. A gente executa a segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª vez e o resultado é sempre A. Mas pode ser que lá na 11ª execução, um processo passe na frente do outro, aconteça um escalonamento diferente, preempções em determinados momentos,
que a execução não tem mais como resultado saída A, e sim uma saída B. E a gente não tem como prever essa bagunça na execução, essa falta de determinismo na execução. Tudo isso acontece porque a gente começa a programar com múltiplos processos, né, que esses processos começam a se comunicar. Então, o problema clássico se chama comunicação entre processos, é um problema de IPC, que vem do inglês, Interprocess Communication. Então, IPC é um problema de comunicação entre processos, tá? Aí, na aula gravada, eu até falo de um problema de comunicação entre processos, em que os processos se comunicam através da escrita em um buffer compartilhado. Então, vocês já devem ter visto esse exemplo, né? Fazia parte da aula passada, assistia a videoaula, então eu vou pular ele. E vou falar dos conceitos que existem dentro dessa área de comunicação entre processos. O primeiro conceito que a gente tem que ter em mente é a condição de corrida, que é uma situação em que dois ou mais processos estão lendo ou escrevendo algum dado compartilhado. Então, veja, gente, o dado tem que ser compartilhado para haver uma condição de corrida. E cujo resultado, no acesso a esse dado compartilhado, ele depende da ordem de execução dos processos. Então, se existem dois ou mais processos, vamos dizer que são dois processos AIP, que estão acessando ao mesmo tempo uma área compartilhada de memória, então, esse acesso pode produzir diferentes resultados. Esses resultados dependem justamente de qual processo chega primeiro ou termina primeiro de manipular aquela área de memória. Então, o resultado varia. Ali a gente tem, então, uma condição de corrida, porque as threads, os processos estão correndo para tentar executar, né? E quem chega primeiro determina o resultado. Eu estou falando aqui de uma condição de corrida que acontece tanto para processos tradicionais, que podem compartilhar memória, quanto para threads que a gente sabe já que compartilham espaços de memória entre si. Aí você só pode estar se perguntando, Valéria, mas você não falou que processos não compartilham memória? Como que você está dizendo que é uma condição de corrida para eles acessarem uma memória? É verdade, eu disse que processos por padrão não compartilham memória, que cada processo tem a seu espaço de endereçamento próprio, e um enxerga o espaço de endereçamento do outro. Mas esse é o comportamento padrão. Nós, como programadores, podemos, na mão, definir espaços da memória que são acessíveis a vários processos. Então, a gente pode definir regiões de memória que podem ser lidas ou escritas por diferentes processos, tá? Para threads, isso é natural, porque o próprio conceito de threads já permite que parte do código do processo pai seja compartilhado entre todas elas. O que a gente deve fazer, então, para evitar condições de corrida? Porque condições de corrida são ruins. Se existe ali uma corrida entre as threads, e dependendo de quem chega primeiro, o resultado é diferente, a gente não quer que essa condição de corrida exista, porque a gente não quer que cada vez que o nosso código seja executado, ele produza uma saída diferente, né? Se o nosso cliente pediu que o relatório seja ordenado por tempo de acesso, a gente não quer que 99% das vezes essa ordenação seja correta e 1% das vezes ela falhe. E se a gente tiver um código que tem condição de corrida, ele pode produzir essa falha. Então, condição de corrida é ruim, porque faz com que a execução do código seja indeterminada, indeterminística. Como que a gente faz, então, para evitar a condição de corrida? A ideia é encontrar um modo de impedir que várias threads ou vários processos acessem a mesma região de memória, né, ao mesmo tempo. Em outras palavras, o que a gente quer é garantir o que a gente chama de exclusão mútua, e esse é o segundo conceito visto na sala de aula, importante para a aula de hoje. Então, o primeiro foi condição de corrida, o segundo, exclusão mútua. A gente quer garantir que, em um determinado código onde aconteça condição de corrida, somente uma thread ou um processo execute aquele código por vez. Nunca
nunca pode acontecer de 2 processos ou 2 threads estarem executando aquele código simultaneamente. Tá? Não pode acontecer deles estarem ali com o contador de programa apontando para aquele código. Tá? Então, o que a gente quer é uma exclusão mútua. E daí, para garantir que só uma thread execute um código crítico ao mesmo tempo, a gente tem que aprender a bater o olho no código e identificar as regiões do código que estão manipulando variáveis compartilhadas ou memória compartilhada. Esse é o primeiro passo para a gente tentar garantir a exclusão mútua. Então, o primeiro passo, né, é identificar as regiões onde acontece em condição de corrida. As regiões onde acontece região de corrida recebem o nome de seção crítica ou região crítica. Então, é o terceiro conceito importante dessa aula. Uma seção crítica é parte de um programa em que há acesso à memória ou arquivo compartilhado. Né? E para evitar o acesso simultâneo de processos à região crítica, a gente não pode assumir nada a respeito da máquina executora. A gente não pode tentar evitar esse acesso simultâneo, levando em consideração o número de CPUs da máquina, a velocidade dessas CPUs. Além disso, nenhum processo executando fora da região crítica deve bloquear um outro de entrar nessa região crítica. Porque a gente está falando aqui que a gente quer que um único processo entre na região crítica por vez. Então, um segundo processo que esteja fora da região crítica não deve atrapalhar um que queira entrar na região crítica. E, além disso, nenhum processo deve esperar eternamente para entrar numa região crítica que esteja ocupada. Então, nenhum processo deve sofrer de inanição, ficar em espera indefinida por toda a vida. Então, gente, guardem bem isso na cabeça. Quando você quer sincronizar um código, você não pode assumir nada a respeito do hardware daquela máquina, quantos processadores, se é multicore, se é hiperthreading, qual é a velocidade do processador, qual é o SO, qual é o tipo de escalonador, nada disso. Isso tudo tem que ser transparente para a gente. Nosso código deve funcionar em qualquer tipo de máquina, em qualquer tipo de sistema operacional. Isso é muito importante. A exclusão mútua, então, ela pode ser exemplificada através dessa imagem. Se nós tivermos 2 processos, A e B, e esses processos intercalarem entre tempos que acessam a região crítica e tempos que fazem outro tipo de trabalho, então o que vai acontecer é que o processo A começa junto com o processo B, e aqui nesse tempo 1, o processo A vai pedir para entrar na região crítica, naquela região, naquela seção do código, onde a gente, como programador, a gente já sabe que ali há manipulação de uma memória compartilhada. Então, aqui, A e B estão fazendo trabalhos diversos, que não estavam manipulando aquela região compartilhada. Aqui, A quer entrar naquele código que vai manipular a área de memória compartilhada. Como não tinha ninguém ainda manipulando aquela área, ele vai conseguir e vai executando a seção crítica. Aqui no tempo T2, B também quer acessar a área compartilhada, ele quer entrar na seção crítica. Mas a gente sabe que, para o nosso código ficar sincronizado, é preciso que somente um processo por vez habite, execute aquela seção crítica. Então, aqui nesse caso, o ideal é que B fique bloqueado, né, em estado bloqueado, à espera da seção crítica, que vai ser liberada só em T3, quando A terminar de manipular aquele código da seção crítica. Quando A terminar de executar aquela seção crítica, aí sim, B vai entrar na seção crítica, ele estava esperando por isso, e aí vai continuar a sua execução. Tá? Então, gente, idealmente, somente um processo executa uma região crítica por vez. A gente tem algumas alternativas para evitar que 2 processos ou 2 threads executem uma região crítica ao mesmo tempo. A primeira ideia seria desabilitar a interrupção, por exemplo. Quando um processo entrar na região crítica, quando esse processo aqui,
entrar na região crítica, a gente poderia fazer com que a troca de contexto fosse evitada através da parada da interrupção. Porque se não acontecer interrupção, então o quanto desse processo não vai expirar, então não vai haver troca, né? Então esse processo A aqui ficaria sua execução até o final. Mas desabilitar a interrupção é uma atividade que não é recomendada. Se o próprio processo pudesse desabilitar a interrupção, isso seria perigoso, porque pode ser que esse processo seja malicioso ou tenha um bug que nunca mais volte a habilitar a interrupção novamente. E daí todo o sistema pararia. Se não fosse o próprio código que desabilitasse a interrupção, se essa interrupção viesse do próprio sistema, também haveria uma perda, né? Porque a todo momento desabilitar a interrupção e recuperá-la depois é custoso também. E, além disso, desabilitar a interrupção tem outros prejuízos, como, por exemplo, se o relógio do sistema for atualizado através de interrupções, esse relógio poderia se atrasar depois de um tempo. Então, seria uma solução, mas uma solução ruim, desabilitar a interrupção. A segunda solução, que não é uma solução, é um erro, na verdade, a segunda alternativa, a gente já deve descartar de cara, mas a gente tem que estudá-la, porque eu diria que 30% mais ou menos dos alunos que estão fazendo SEO pela primeira vez tendem a colocar essa alternativa como uma solução viável, ter certeza que essa solução funciona. É o que a gente chama de variável de travamento. A ideia que os alunos têm, ou que uma pessoa que nunca estudou SEO tem, é a seguinte: vamos usar uma variável que vai ser chamada lock, uma variável inteira que tem dois possíveis valores. Essa variável lock vai ser setada como 0 quando o código compartilhado está livre, ou seja, quando não tiver nenhuma thread executando aquele código compartilhado. E esse lock vai ser setado com 1 quando uma thread já estiver dentro de uma sessão crítica, indicando que, opa, aquela sessão está ocupada, né? Então, aqui eu tenho um código, que está simulando essa variável de travamento. Então, vamos imaginar que eu tenho dois processos, A e B, ou duas threads, né, que tanto faz, e essas duas threads querem executar esse método entra, rege, crítica. Então, elas querem entrar na região crítica. As duas querem executar esse método aqui. E o que esse método faz é manipular uma área de memória que tanto A quanto B têm acesso, e elas querem mudar os valores dessa área da memória. Então, o aluno, o que ele pensa é o seguinte: antes de entrar na seção crítica, na região crítica, verifica o valor de lock. Faz o seguinte: lock igual a 0, ou seja, o que ele está perguntando aqui é o seguinte: a seção crítica está livre, não tem ninguém lá. Se não tiver ninguém, então imediatamente seta lock para 1, dizendo que agora a seção crítica está ocupada. E daí entra na seção crítica. Faz o que tem que fazer, manipula ali a memória compartilhada, e quando terminar, seta lock de volta para 0, indicando que agora a seção crítica está livre. B faz a mesma coisa, é um código simétrico, idêntico. Vocês acham que esse código, se a gente executar esses processos concorrentemente, sem assumir nada a respeito do hardware, sem assumir nada a respeito do sistema operacional do escalonador, vocês acham que a gente garante exclusão mútua através dessa codificação? Quero a participação de vocês aí, por favor. Felipe acha que não. O Demetrios não tem certeza de mais nada. O Breno fala que não. Gente, o pessoal que acha que não, por que vocês acham que não? Qual é o problema desse código? Professora, essa variável lock, ela seria compartilhada do mesmo jeito, se seria dois processos, duas threads. Sim. Então, sim, essa variável lock, ela seria compartilhada entre A e B. Sim, senhor. Então, às vezes, lock tipo, do processo A poderia ter mudado para um, enquanto que no outro não mudou ainda. Porque os dois começaram a executar, sei lá, se os dois começarem a executar ao mesmo tempo, o lock pode estar igual a 0 e vai entrar os dois na região crítica do
do mesmo jeito. Uhum. Você pegou a ideia, só acho que não ficou claro para os colegas. Me ajuda aqui para a gente fazer de forma mais com os passos mais claros aqui, Felipe, mas é isso mesmo, eu entendi o que você quis dizer. Vamos lá, ó. Processo A e processo B querem executar. Então, um dos dois vai sair na frente, né? A gente sabe que o escalonador pode escolher qualquer um dos dois. Então, vamos imaginar que foi o A que saiu na frente. E que, inicialmente, lock foi setado para 0, né? Sinalizando que a região crítica está livre. Então, o A vai vir aqui, ó, executar esse primeiro teste do if. Ele vai verificar lock é igual a 0 e vai encontrar isso como verdadeiro, né? Verdadeiro, a seção crítica está livre, ele fica todo feliz. Mas antes de executar o lock para 1, vamos imaginar que ele foi preemptado, gente. Ó que vida triste, né? O processo A acabou de começar, testou aqui, obteve a condição favorável, ele estava quase entrando na região crítica, já ia setar o lock para 1, mas foi preemptado. Então, agora o contador de programa dele vai apontar aqui para lock igual a 1, mas ele ainda não executou essa instrução. E quando ele foi preemptado, quem vai executar é o processo B. E o processo B tem um código similar. Então, o processo B vai fazer lock igual a 0 e vai enxergar o quê? Vai enxergar que sim. Afinal de contas, ainda não mudou esse valor. Né? Então, ele vai verificar que lock igual a 0 é... Aí ele, mais que depressa, vai lá e seta lock igual a 1, dizendo, opa, agora a região crítica está ocupada. Ele, né, setou isso para ocupada, esperando que o próximo processo, quando tentar entrar, encontre esse lock setado para 1 e pare. E daí ele faz lock igual a 1 e entra na região crítica, começa a escrever aqui na região de memória que é compartilhada entre ele e A. Está escrevendo aqui, vamos imaginar que ele, estando escrevendo aqui, seja preemptado. Ele vai ser preemptado e quem vai voltar é nosso processo A. E vai voltar do ponto onde parou. O contador de programa dele estava apontando para lock igual a 1. Lock recebe 1. Então, ele vai fazer isso. Vai fazer lock recebe 1, que já era, na verdade, 1, né? Então, vai fazer uma sobrescrita que não vai ter efeito nenhum. Faz lock recebe 1 e vai fazer o quê? Entrar na região crítica. Olha aqui que a gente tem. Tanto o A quanto o B estão na região crítica ao mesmo tempo. Isso é garantir exclusão mútua, gente? Não, não é garantir exclusão mútua, porque a gente tem dois processos habitando a seção crítica ao mesmo tempo. E é justamente o que a seção crítica, a exclusão mútua não quer. A gente quer que ou o A esteja na seção crítica ou o B esteja na seção crítica. Nunca os dois. Porque se dois processos estiverem na seção crítica, aí pode haver inconsistência na execução. Isso tudo aconteceu por quê? Porque na ingenuidade das pessoas que ainda não estudaram concorrência de processos, elas acham que esse teste da variável compartilhada, esse teste de lock aqui, e a configuração de lock para 1, acontece sem que haja preempção. A pessoa ignora que a preempção pode acontecer a qualquer momento. E a gente aqui que está estudando SO, a gente sabe que essa preempção, ela acontece freneticamente, né? A gente sabe que o escalonador fica a todo momento tirando e pondo os processos na CPU. E aquela troca de contexto pode acontecer entre essas linhas, entre o teste e entre o set, né? Testar e setar. Então, esse é um problema. Tá? Então, em alto nível, em altíssimo nível, a gente imagina que isso pudesse acontecer, pudesse funcionar, mas não funciona. E todo mundo tem que estar 100% tem que estar convicto de que isso não funciona mesmo. Você tem que estar convencido de que isso não funciona. Porque sempre, todo semestre, tem aluno que chega na prova e coloca uma solução com variáveis de travamento. Aqui, gente, ao usar essa variável lock compartilhada entre A e B, a gente está usando uma solução que é justamente o problema que a gente quer tratar. A gente não quer tratar o problema de que esse método aqui, ó, manipula a variável compartilhada entre A e B. E aqui a gente não tem lock compartilhado entre A e B, fazendo tanto um teste quanto a escrita em lock. Então, se a gente faz a escrita em lock, isso quer dizer que esses processos estão modificando o valor de lock.
E a modificação feita por A pode não ser enxergada por B, e vice-versa. Né? Então, não rola, gente. Vocês estão convencidos disso? O Felipe já está perguntando qual é a solução. Eu primeiro quero que vocês se convençam de que não funcione. Então, para a prova, gente, tem que saber mostrar o porquê esse código não funciona. Isso é primordial. Não dá para avançar sem entender o porquê que esse código não funciona. É a primeira coisa. Aí, deixa eu ver o que a Alexia está perguntando. Mas se lock para A for 1 e para B for 0 como condição de entrada funciona? Então, Alexia, a gente está imaginando que esse lock é uma variável única, compartilhada entre os dois. Sendo única, não tem como A e B serem inicializados já com valores distintos. Se eles estão compartilhando uma área de memória, uma variável entre eles, ou essa variável começa com 0, ou essa variável começa com 1. Não tem como ser distinto. E aí, começando com valor centralizado, um dos dois processos vai mudar essa variável em algum momento, né? E daí, dependendo de qual seja esse momento e de como é a preempção feita pelo SO, o B pode atualizar essa variável e ela não ser enxergada por A. É o que a gente viu como exemplo, né? Se A faz o teste e é preemptada entre o teste e o set, ela fez o teste, mas não fez o set, foi preemptada, então a gente já tem uma situação ruim, porque o B vai fazer o teste no valor inadequado do lock. O valor do lock para o B fazer o teste deveria ser 1, mas não deu tempo do A atualizar para 1. E daí o B vai enxergar como 0 e vai entrar na seção crítica. E depois, quando o A voltar, ele também vai entrar na seção crítica. Tá? O Matheus está falando do negócio não é onde, sim quando. A gente vai ver daqui a pouco que a gente vai ter que usar outro mecanismo, tá? Então, nem vou me estender aqui sobre como a gente poderia fazer para esse código ficar correto, porque não tem como ele ficar correto usando uma variável compartilhada, tá? A gente tem que ter uma ajudinha aí do hardware também. Professora, então, se eu quero criar uma classe e quero que ela execute, sei lá, em múltiplos processos ou múltiplas threads, que seja compartilhado, eu tenho que identificar as regiões críticas dessa minha classe, os métodos ou as partes dos métodos, e está sinalizando que aquela parte ali ela não pode ser compartilhada? Isso mesmo, Felipe. A gente, como programador, quando a gente faz um código multithread, a gente tem que estar ciente das partes do código que estão manipulando as regiões de memória compartilhada. Então, os objetos compartilhados, né, se for em Java. E daí, todas as vezes que você for manipular esses objetos compartilhados, você tem que ter certeza que o método que vai manipular aquele objeto compartilhado garante a exclusão mútua. Que naquele método, vamos imaginar uma fila, né? E vamos imaginar que várias threads insiram elementos na fila. Esse método de inserir um novo elemento, ele tem que ter a exclusão mútua. Porque se várias threads quiserem inserir elementos e enxergarem que agora o próximo elemento tem que ser inserido na posição 5, quando uma thread fizer o incremento dessa posição for para C e for preemptada, a outra não vai enxergar esse incremento. Então, a gente tem que garantir que um método que manipule uma região compartilhada, por exemplo, seja um método com exclusão mútua. Só uma thread vai executar esse código por vez, sem que haja preempção ali. Sem que haja troca de contexto da thread que esteja executando aquele código. Então, esse trabalho da gente garantir exclusão mútua faz parte do sincronismo de processos, faz parte das tarefas que a gente tem que fazer para garantir o sincronismo de processos. É uma parte um pouquinho chata, mas é uma parte também que está ficando um pouco esquecida, porque as linguagens de programação estão aumentando o nível, né,
de programação, né, as linguagens estão ficando mais fáceis e estão escondendo essas particularidades do sincronismo. Mas se a gente tiver que programar em Java de uma forma que não use as APIs de concorrência que estão sendo oferecidas atualmente, a gente vai ter que fazer do jeito que você falou, identificar os códigos com seção crítica e proteger esses códigos para que aconteça exclusão mútua neles. Tá? A gente vai ver mais para frente que Java, por exemplo, já tem um pacote inteiro que trata da concorrência entre processos. E daí Java vai ter classes, por exemplo, de fila que já estão sincronizadas. Quando você pede a inserção numa fila, o próprio Java já trata desse acesso concorrente, já garante que a inserção vai ser feita com exclusão mútua. Então, já tem uma camadinha ali de software que facilita a nossa vida. Mas no mais baixo nível de Java, a gente tem que se preocupar na mão mesmo, identificar na mão o código e tratar do sincronismo dele na mão. Tá bom? Ok. Então tá. Mas é isso aí, está no caminho certo. Nesse código aqui, gente, temos mais coisa aqui depois do if, né? Então, vamos imaginar o seguinte, que o processo A começou a executar, e vamos imaginar que lock inicialmente está setado para 0. Então, o A vai ver lock igual a 0? Sim. Então, vamos imaginar que agora ele sete lock para 1 e entre na região crítica, e fica aqui, manipulando os dados compartilhados. E daí, vamos imaginar que estando aqui, ele seja preemptado. Nesse caso, B vai começar a executar e vai verificar. Lock igual a 0? Nesse caso, não, né? Porque já deu tempo do A setar lock para 1. E daí, o processo B vai cair nesse else, dizendo que a região crítica está ocupada. E aí, o que ele faz aqui nesse else? Ele entra num while e fica aqui, ó. Enquanto lock igual a 1, ou seja, enquanto a região crítica estiver ocupada, não faz nada. Fica ali, ó, não faz nada e cai no while de novo. A região crítica está ocupada, então não faz nada. E agora, está ocupada? Não faz nada. E agora? 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 Então, nesse caso, A fica na região crítica, executando na região crítica, e B fica aqui no while, pentelhando, ó. Falo que isso aqui é uma coisa de processo chato, né? Fica aqui num laço infinito perguntando, e agora tá livre? E agora tá livre? E agora tá livre? E agora tá livre? Enquanto o A não sair da região crítica e não setar lock para 0, B vai estar preso nesse while. Então, vamos imaginar que A volte a executar e termine a região crítica e sete lock para 0. Nesse momento que ele setar lock para 0, B vai estar apto para executar de novo, ó. Ele vai verificar, while lock igual a 1? Não, essa condição aqui agora é falsa. Aí ele vai sair desse while e vai potencialmente voltar a verificar esse if. Lock igual a 0? Sim. Aí ele tem chances novamente de entrar na seção crítica. Aí essa tarefa aqui de ficar num while, de ficar num teste infinito até uma condição se tornar falsa, a gente dá o nome de espera ocupada. Por que esse nome? Porque o processo que está fazendo esse teste contínuo, ele está em espera, não é? Ele está em espera da região crítica, que está ocupada por outro processo. Só que ele está numa espera que ocupa CPU, ocupa processamento. A gente já viu que esse while aqui, ó, por mais que não tenha nada dentro dele, esse teste, ele ocupa ciclos. Então, todas as vezes que B testa esse while, ele está desperdiçando CPU. Então, isso aqui se chama espera ocupada, é uma técnica usada, às vezes, para sincronizar processos. É uma técnica boa? Não é uma técnica boa, porque justamente ela desperdiça CPU sem fazer um trabalho útil, né? O trabalho útil seria entrar na região crítica, mas B não conseguiu, então ele está fazendo um trabalho inútil. É um trabalho para sincronizar, mas não está fazendo o que o processo deveria fazer de fato. Mas por que ela existe? Porque é fácil, né? Muitas vezes é fácil da gente fazer isso no código, não precisa de mecanismos mais avançados de sincronismo, mas ela tem essa desvantagem. A gente vai falar mais sobre ela mais para frente. Então, a gente já viu, né, que variáveis de travamento, ou seja, usar essas variáveis aqui, ó,
e setá-las para indicar travamento não funciona. Outras soluções que os livros abordam falam sobre chaveamento obrigatório, fazer uma alternância de processos, ou o que eles chamam de algoritmos de Peterson. Todos eles têm desvantagens. Nem que seja sofrer de espera ociosa, que a gente já viu que é ruim. A gente não vai entrar em detalhes, não precisa ler a parte deles no livro, porque ocupa um pouco de tempo, mexe muito com índice, e para nós, gente, não vale a pena, tá? Então, só deixem na cabeça aí que o porquê que a gente precisa estudar outras abordagens. Então, porque interrupção não é uma boa abordagem, né? Poderia causar o mau funcionamento do sistema. Variáveis de travamento não sincronizam código, não são uma solução. E soluções como solução de Peterson não são 100% corretas também, no sentido de que não são 100% vantajosas. Então, a gente tem que ver uma outra solução. A outra solução proposta ainda lá na década de 60 pelo famoso Dijkstra, aquele que propôs o algoritmo dos caminhos mínimos, do caminho mínimo, se eu não me engano, né? O famoso estudioso, é a ideia do semáforo. O semáforo, ele funciona como se fosse uma variável que seria capaz de contar o número de recursos disponíveis no sistema. Então, essa variável teria um valor inteiro, que expressaria aquele valor como se fossem créditos para os processos. Então, pensando no recurso como uma seção crítica, a gente pode inicializar um semáforo como 1. E esse semáforo parece que é um valor inteiro, né? 1, dizendo que um processo pode obter aquele semáforo por vez. Então, com o valor 1, a gente garante a exclusão mútua. Então, se o semáforo estiver setado com 0, não existe nenhum crédito. Agora, se o semáforo estiver setado com um número maior do que 0, então existe um crédito de N unidades. Então, se a gente enxergar esses créditos como permissão para acessar um recurso, como se fosse uma região crítica, então N processos poderiam acessar a região crítica. Semáforos, eu falei que parecem inteiros, né? Parecem variáveis inteiras, mas não são, gente. Eles só são inicializados com valor inteiro, mas eles não são variáveis inteiras. Em cima de semáforo, existem duas operações. Então, semáforo é uma abstração que tem duas operações básicas, a operação down e a operação up. A operação down, o que ela faz é, dado o valor inicial do semáforo, que está representado aqui como S, essa operação, quando invocada, decrementa o valor de S e vê se o valor de S se tornou negativo. Se o valor se tornou negativo, o processo que invocou aquele método down vai ser bloqueado, porque não há, quando S é menor do que 0, significa que não há recurso disponível mais no sistema. E esse processo vai ter que ficar bloqueado à espera justamente de um recurso do tipo que ele está esperando. Por outro lado, quando um processo invoca up em um semáforo S, é como se ele estivesse liberando um recurso daquele semáforo. Então, ele faz operações opostas ao método down. Ele faz o incremento do semáforo e verifica o seguinte: o semáforo, depois de incrementado, é menor ou igual a 0, porque se ele foi incrementado e continua menor ou igual a 0, isso quer dizer que existia um processo que estava bloqueado à espera de um recurso de S. Nesse caso, ele remove o processo que estava esperando e acorda o processo que estava esperando. Olha que legal. Então, aqui a gente tem uma comunicação que vai para lá e para cá, não é? Então, um processo, ao invocar a operação down, pode ficar bloqueado se ele não encontrou o recurso disponível, se ele não encontrou, por exemplo, a região crítica disponível, e daí ele fica bloqueado à espera de que um processo invoque a operação contrária, a operação up, e libere um dos recursos que ele estava esperando. E nesse caso, ao liberar um dos recursos que estava em falta no sistema, esse processo que está liberando ainda tem que acordar um dos processos que possa estar dormindo.
Então, aqui, ó, quando um recurso quando um processo solicita um recurso que não está disponível, ele dorme. É diferente do que aconteceu aqui no nosso código. Quando o processo B requisitou lock igual a 1 e lock igual a 0 e não conseguiu, em vez de dormir, ele ficou aqui ocupando CPU. Aqui, o processo não ocupa CPU, gente. O processo, quando não encontra o recurso, ele sai da CPU e fala, vou dormir à espera do recurso. Quando o recurso estiver disponível, me acorde. É o que acontece aqui, ó. Quando o recurso se torna disponível, acorda P, que estava dormindo. Muito melhor, não é? Então, vejam que Dijkstra pensou justamente na economia de ciclos de CPU. Isso lá em 1965, né? Ele gostava de pensar em problemas à frente do seu tempo, né? Gente, tudo isso só funciona, essa operação down e essa operação up, só funciona com a ajuda do hardware das máquinas. Porque essas operações, elas têm que ser executadas atomicamente. Isso quer dizer o quê? Quando um processo invoca a operação down, não pode haver preempção. Um outro processo não pode executar essas instruções aqui enquanto um primeiro processo estivesse executando. Então, aqui a gente tem que ter exclusão mútua. O processo tem que ser capaz de começar as instruções e terminar sem que haja troca de contexto. Legal, né? Então, gente, para essa operação do semáforo, é preciso que não haja preempção, que as operações down e up sejam executadas atomicamente. Só por isso o semáforo ajuda a gente programador a sincronizar o código. Então, lá no mais baixo nível, o SO, junto com a máquina, consegue executar essa operação down e up sem que haja preempção. Tá? Aí você fala, mas se o down e up consegue executar sem que haja preempção, por que o SO não exporta? Então, essas system calls, né, que permitem que não haja preempção. Gente, porque se nós começarmos a programar sem preempção com system calls, imagina a bagunça que a gente vai fazer. A gente vai zoar todo o escalonamento do sistema operacional, porque a gente faz códigos grandes, né, muito maiores do que caberia num ciclo de CPU, num quanto de tempo, se a política fosse round robin, e daí bagunçaria demais. Então, o SO só permite que essas operações são executadas atomicamente, porque está dentro do sistema operacional, né, escrito em uma linguagem de baixo nível, é pequeno o código, então é algo bem limitado, e por isso não há risco de bagunçar com o escalonamento. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa. Então, tá tudo certo? Podem me interromper se tiver dúvida. Então, lá em mais baixo nível, as arquiteturas de hardware, elas têm instruções atômicas. Então, ao implementar as operações down e up, o programador do sistema operacional tem que fazer o uso dessas operações, que costumam ter nomes similares a test and set e swap, que são implementadas atomicamente. Só um detalhe, tá, gente? Não precisa entender como que elas são implementadas lá em linguagem de máquina, não, tá? Só assumam isso como verdade. Então, vamos ver um exemplo. O primeiro exemplo atribui 1 a um semáforo inicial. Então, eu estou criando um semáforo que eu chamei de S e estou dizendo que o valor inicial dele é 1. Esse valor inicial 1 quer dizer que existe um crédito para esse semáforo. Então, um processo pode obter o semáforo por vez. Se eu inicializasse ele como 2, então 2 processos poderiam obter o semáforo, o recurso gerenciado pelo semáforo. Tá? No caso aqui eu coloquei 1, então eu quero que somente um processo obtenha o semáforo. Quando o segundo processo tentar obter o semáforo, o segundo processo vai ficar bloqueado. Não vai ocupar ciclos de CPU desnecessariamente, vai ficar bloqueado, dormindo, até que o primeiro processo acorde ele, porque ele já não quer mais usar aquele recurso.
Tá? Então, vamos voltar aqui aos nossos processos A e B, que querem ambos entrar numa região crítica, onde eles manipulam a mesma região de memória. Então, nesse caso, antes de entrar na região crítica, nós, programadores, devemos sinalizar o pedido de execução do método down, do semáforo S. Então, vamos tentar obter o semáforo através do método down, entramos na região crítica e, ao sair da região crítica, liberamos o semáforo com S. E o código é similar, né, é idêntico para B. Então, faz o down, entra na região crítica, faz o up. Esse código funciona agora? Esse código vai funcionar, gente. A e B vão ser criados, o escalonador pode escolher um dos dois para executar primeiro, né, a gente não sabe quem vai começar a execução, mas vamos assumir que seja A. Então, A vai começar a execução e vai fazer um down em S, que inicialmente é 1. Ao fazer o down em S, o que vai acontecer? Vamos executar aqui esse método. Ó. Vai fazer S menos menos, então S era 1, foi para 0. Em seguida, sem que haja preempção, ó, não temos que nos preocupar com preempção dentro da execução, porque o hardware está garantindo isso. Então, S foi para 0 e verifica. 0 é menor do que 0? Não. Então, não acontece nada. Continua a execução. Então, entrou na região crítica. E vamos imaginar que A, estando na região crítica, seja preemptado. Agora, a preempção já pode acontecer, porque a preempção não acontece dentro de down ou de up. Mas saiu dela, a preempção pode acontecer em qualquer momento. Então, vamos imaginar que A fez o down de S e entrou na região crítica. Então, lembrem que S agora vale 0 e não mais 1, tá? S é compartilhado. E aí, B vai executar, vai fazer um down em S que já está com 0. Então, vamos lá. Vai fazer 0 menos menos, foi para menos 1. Menos 1 é menor do que 0? Sim. Então, adiciona o processo chamador à lista de espera por S e bloqueia esse processo, faz ele dormir. Então, S era 0, ao fazer o down foi para menos 1 e bloqueou esse processo B. Então, o B agora foi para aquele estado bloqueado à espera de um sinal de A. Só o processo A vai poder acordar ele. E o A vai fazer isso quando? Quando liberar o semáforo S. Então, B foi bloqueado, né? Então, o contador de programa dele está aqui, né? Vai executar o entra região crítica da próxima vez. Vai tentar obter o semáforo, desculpa, e aí entrar na região crítica. Certo. Aí, vai voltar em A. A estava na região crítica, né? Então, vai fazer tudo o que tinha que fazer aqui e vai liberar. Ao liberar o semáforo, lembra que S está em menos 1, né? Ele vai fazer essas operações aqui de maneira atômica. Então, vai fazer menos 1 mais mais. Então, era menos 1, ao fazer o incremento foi para 0. Em seguida, vai fazer o teste. 0 é menor ou igual a 0? Sim. Isso quer dizer, esse teste verdadeiro aqui, quer dizer que existe um processo bloqueado à espera do recurso manipulado por esse semáforo. Então, esse teste foi verdadeiro, então remove um processo da lista de espera e acorda esse processo. Quem que está na lista de espera? B. Então, ó, ao fazer esse up, quem que vai acordar? O processo B. E o processo B vai acordar, ele estava aqui, ó. Então, ele vai finalizar. Ao acordar, ele terminou essa linha, ele vai entrar na região crítica. E não tem problema nenhum ele entrar na região crítica, porque A já saiu. Que lindo, né, gente? Vocês viram o sincronismo aqui? Aí ele entra na região crítica, ele sabidamente aqui está sozinho. Ao terminar, ele faz um up e dá chance de novo de A entrar ou de B entrar. O que vocês acharam? Opa, tá caindo tudo. Diferente, né? Então, lembrem, gente. Oi, pode falar, Felipe. O C, ele implementa o semáforo, mas, por exemplo, aquele código que a gente estava fazendo, que a senhora colocou Synchronizer no Java, ele também faz essa implementação em baixo nível do down e do up? Sim, sim, a mesma coisa. Então, em C, gente, quem programa em C, a maneira mais simples, mais baixo nível de fazer sincronização de código, de threads em C ou de processos, é usando semáforos.
Então, no curso de sistemas operacionais, a gente usa o semáforo e fica brincando com esses semáforos um tempo maior do que o que a gente vai fazer aqui. Quem programa em outras linguagens, em Java, por exemplo, pode fazer a sincronização usando semáforo. Mas, para nossa felicidade, existem mecanismos mais alto nível que semáforos. Por exemplo, aquela palavra reservada que a gente usou em uma das aulas, o synchronized, ele não usa semáforo, ele usa o que a gente chama de monitor. Mas ali em baixo nível, quando a gente faz a compilação com Java, pode ser que aquele monitor esteja usando semáforos para garantir a exclusão. Mas para nós programadores, a gente nem tem que saber como aquele semáforo, aquele monitor é implementado. A gente usa sem ter que se preocupar com as particularidades mais baixo nível. Tá? Com certeza por debaixo dos panos é mais complexo, mas quando a gente compila, o próprio compilador já faz a segurança, a blindagem ali para a gente. Fica mais fácil e menos propenso a erros. Que o uso de semáforos pode ser bastante complicado, dependendo do seu problema. Certo? Ok, então, gente, guardem na cabeça, o semáforo não é uma variável inteira. O semáforo, na verdade, é uma construção, um construtor que permite a gente guardar créditos para o acesso a um recurso. Esse recurso pode ser uma seção crítica, uma região crítica, como é o caso que a gente tem visto aqui. Mas poderia ser, por exemplo, o acesso a um arquivo. Se a gente quiser que no máximo 5 processos acessem um arquivo por vez, a gente pode usar um semáforo para isso e inicializar o semáforo com 5. Na hora que o 6º processo quisesse requisitar o acesso àquele arquivo, ele ia ser bloqueado e ia ficar bloqueado até que um dos 5 processos que estivessem manipulando o arquivo finalizasse e invocasse o app. Tá? É um outro tipo de uso de semáforos. Para nós aqui na nossa disciplina, a gente vai usar muito semáforo para sincronizar a seção crítica. Então, o recurso que o nosso semáforo está manipulando vai ser uma região crítica. Bom. Os semáforos, eles podem ser inicializados com 0, 1. Nesse caso, eles são chamados semáforos binários. É o tipo que a gente vai mais utilizar, porque um semáforo binário ele pode ser usado justamente para garantir a exclusão mútua, né? Se só um processo pode entrar na seção crítica por vez, então a gente tem que inicializar esse semáforo com 1. Se a seção crítica estiver ocupada, a gente inicializa o semáforo com 0. Então, o semáforo binário é muito utilizado para garantir a exclusão mútua, que em inglês se chama Mutual Exclusion. E por isso, semáforos do tipo binário são muitas vezes chamados de mutex, que vem aí da junção de Mutual Exclusion, certo? Então, quando a gente quiser usar um semáforo para garantir exclusão mútua, é frequente que a gente dê o nome desse semáforo de mutex. Outros tipos de problemas não precisam de exclusão mútua, e sim de um contador. É o caso, por exemplo, do acesso ao arquivo, que eu quero dar o acesso a, no máximo, 5 processos por vez no arquivo. Nesse caso, eu vou ter que contar. Então, o meu semáforo pode ser inicializado com 0, com 1 ou com um valor N qualquer. Tá? Então, seria um semáforo contador. Utilizando semáforos, eu posso também fazer um sincronismo que não é só baseado na entrada ou saída de uma exclusão, de uma seção crítica. Eu posso colocar ordem no meu processo. Olha só que interessante. Imaginem que eu tenha um processo P1 e um processo P2. E eu, sei lá por qual motivo, quero que necessariamente o meu processo P1 tenha a primeira instrução dele executada antes da primeira instrução de P2. Então, eu tenho o processo P1, tenho o processo P2, e a primeira instrução dele se chama P1 e P2, respectivamente. Mas, por algum motivo, eu quero que P1 comece a execução antes de P2. Como que eu forço isso? Porque se eu colocar P1 aqui e P2 aqui, qual o processo que o escalonador vai escolher primeiro para começar a execução? A gente nunca sabe, né? Pode ser P1, 99% das vezes, aí de vez em quando ele escolhe P2 para inicializar, para começar a execução. Então,
como programador, eu quero garantir que P1 seja o primeiro a executar. Como que eu posso fazer isso? Uma solução seria usar um semáforo que seja inicializado com 0. Aí eu coloco a primeira instrução de P1 livre, ó. Só que só depois que P1 executar é que P1 vai liberar o recurso gerenciado pelo semáforo. Então vai fazer um API no semáforo. E só daí P2 vai conseguir executar, porque a primeira instrução de P2 é justamente um down no semáforo que estava inicializado com 0. Então, se ao criar esses dois processos, P1 e P2, o escalonador decidir que vai começar por P2, o que vai acontecer? A primeira instrução é um down. Essa está setado para 0, então vamos lá, executar isso. Então, vamos lá na instrução aqui. Então, vai fazer um down, né? Começou com 0, 0 menos menos vai para menos 1. Menos 1 é menor do que 0? Sim. Então, adiciona esse processo à lista de espera do semáforo e bloqueia esse processo. Então, nesse caso, P2 começou a execução antes de P1, mas por causa do valor de inicialização, ele já vai ser bloqueado à espera de S. Então, aqui ele vai ficar bloqueado até que P1 inicialize sua execução, executou a primeira instrução como a gente de fato queria, e daí invocou o método API do semáforo. Ao invocar o método API do semáforo, lembra que esse semáforo é compartilhado entre os dois, e aqui o semáforo já estava em menos 1. Ao fazer o método API, o que vai acontecer? Vai incrementar o valor menos 1, que vai para 0, e em seguida, sem que haja preempção, vai fazer o teste. 0 é menor ou igual a 0? Sim. Isso quer dizer que já existe um processo à espera do recurso manipulado pelo semáforo. Então, remove o processo da fila de espera, que no caso era P2, e acorda P2. E P2 vai acordar. Olha aí, acorda P2, terminou para P1 e acorda P2 aqui, do ponto onde estava. P2 acordou, e aí o que ele vai fazer? Executar P2. Então, conseguimos uma ordem P1 e depois P2. Legal, né? Sem semáforo, gente. Nós conseguiríamos fazer isso sem semáforo? Então, a gente colocou uma ordem aí nos dois processos. Deu para entender? Sim? Beleza. Então, vejam que é um recurso poderoso, né? Semáforo é um recurso poderoso. A gente consegue contar, a gente consegue excluir o acesso concorrente, e a gente consegue também colocar a ordem. Bem interessante. Mas nem tudo são flores. Quando a gente programa com semáforo, a gente vê que é muito fácil programar errado. Se a gente chamar, por exemplo, 2 downs, sem querer, a gente duplicou o down, o código pode ficar bloqueado indefinidamente, ou a gente pode chamar o API antes do down, inverter a ordem, daí a exclusão mútua não é garantida. Então, é bem, conforme os nossos problemas vão ficando mais complexos, vai ficando mais difícil usar semáforo. Talvez aqui, nesses dois exemplos que eu dei, a gente não consiga enxergar essa complexidade, mas na prática vai ficando bem cabeludo o problema. Antes de terminar aqui os slides, ficam as perguntas, né? O que significa o valor negativo de um semáforo? Então, a gente já viu que um semáforo pode ser inicializado com 0, com 1, com valor N positivo, mas de vez em quando ele se torna negativo. O que significa o valor de um semáforo negativo? A quantidade de processos em espera, exatamente, Gabriel e Maria. Conforme os processos forem requisitando fazer o down num semáforo e esse valor já está menor do que 0, esse semáforo vai ficando mais negativo. E se um semáforo estiver no valor menos 5, por exemplo, isso quer dizer que já existem 5 processos bloqueados à espera do recurso manipulado por S, pelo semáforo S. E esses processos ficam enfileirados. A gente também não deve assumir qual é a ordem desse enfileiramento. Né? É natural a gente pensar que o primeiro que foi enfileirado seja o primeiro a ser desenfileirado quando surgir um novo recurso, né? Mas nem sempre não há garantia de que a implementação é assim de fato.
Então eu já respondi a segunda pergunta aí. Como é política para inserir e remover processos na lista de espera por um semáforo? A gente tende a pensar que é uma FIFO, tá? Mas não há garantias. A terceira pergunta. É possível que dois processos executem as operações up e down sobre o mesmo semáforo ao mesmo tempo? Então, o que eu quero perguntar é: pode ser que um processo esteja executando down e o outro executando up ao mesmo tempo? Não, né? Justamente porque se isso acontecer, aí o semáforo não vai garantir exclusão mútua nenhuma e vai falhar. Semáforos só funcionam porque essas operações down e up são executadas, está aqui em vermelho, ó, atomicamente. Ou seja, começou a execução de down, não vai haver outra execução de down, porque não há preempção. Então, o processo começou down, vai até o fim. A mesma coisa em up. Certo. Então, gente, tudo isso está ainda lá no capítulo 2 do Tannenbaum ou no capítulo 6 do Silver Charts. É importantíssimo que, além das aulas, vocês leiam esses capítulos, justamente porque essa é a matéria mais difícil da disciplina. Eu sempre recomendo a leitura do livro, por mais que seja uma matéria tal como escalonamento, que é bem simples, né? Fácil entender, a leitura do livro é insubstituível, gente. Então, leia o livro lá, faz parte do que é esperado para obter um bom desempenho na disciplina, tá? Então, eu vou parar aqui a minha apresentação dessa aula. Até me estendi demais, né? Essa aula já repetiu o que eu falei na videoaula que eu tinha passado para vocês. E vou falar um pouco sobre a nossa aula prática. Então, tem um roteiro aqui, acessem aí, por favor, porque a gente vai analisar uns códigos. Eu coloquei também, gente, o link para os códigos. Eu atualizei, tá? Tava com link antigo, tava com zip. Aí agora eu coloquei quatro códigos independentes. Depois eu tenho que organizar o GitHub aí, gente. Desculpa por estar sem documentação, não estar usando direito a ferramenta. Uma hora eu vou tirar para organizar tudo isso, tá? Então peguem aí os códigos do repositório e vamos executar juntos. Tá? Vou dar um tempinho aí para vocês. É importante que vocês executem para fazer essa aula, porque a tarefa, isso aqui vai valer presença para a aula de hoje, tá? Vou pedir para vocês entregarem. 2 minutinhos aí para vocês fazerem o download. Professor, onde que tá o link? Aqui, ó, embaixo do roteiro aula prática. Tem o link aí do GitHub. Tá aparecendo para você? Ok, achei aqui. Tá. É esse aí mesmo, Gabriel. Obrigada. Ah, não deu not found? Ah, tá certo. Vou copiar então.
Depois eu tenho que atualizar tudo isso, gente, não... É, vou ver depois. Fica aí a tarefa para feriado, né? Vou arrumar toda a casa aí dos códigos. Eu tô usando eu uso Dropbox, uso o Cloud da Facom. Agora eu tô pagando também os serviços do Google e coloco o código no GitHub. Então tá uma salada. Zero para mim, né? Acho que é isso mesmo, né, Eduardo? Não pode clonar a pasta inteira, né? Tem que ser arquivo por arquivo. Ah, imaginei. Por isso estava colocando o zip antes, mas o zip também daí não dá para eu ficar fazendo as atualizações. Tá, voltar lá. Tá, enquanto vocês vão terminando aí, gente, vamos voltar naquele código que a gente viu nas últimas aulas, que faz o incremento de uma variável compartilhada, que eu estava chamando de value, através de sucessivas iterações de incremento. Eu tenho duas threads, né, thread 1 e thread 2, que invocam cada uma 1000 vezes o incremento em cima de uma variável compartilhada value. Então, olhando esse código aqui, qual seria a nossa seção crítica? Ou seja, qual seria o pedaço de código que manipula a região compartilhada, a área de memória compartilhada? Então, a área de memória compartilhada é aquela que manipula value. Onde que a gente está manipulando value? Justamente no método IncValue. Então, essas três linhas aqui, ó, que manipulam value, formam a nossa região compartilhada. Então, a gente tem que proteger essas três linhas para que elas garantam exclusão mútua, né? Então, aqui está a nossa região crítica, nossa seção crítica. E sendo uma seção crítica, a gente tem que garantir exclusão mútua, tá? Como que a gente garante exclusão mútua? Podemos usar, por exemplo, semáforos. Mais para frente a gente vai ver também monitores. Tá? Então, aqui está a nossa seção crítica. Quais eram? Ah, tá. Eu ia perguntar quais eram os termos. Era região crítica, exclusão mútua e condição de corrida. Então, esse código aqui, sendo uma seção crítica, se nós não sincronizarmos o acesso, não garantirmos exclusão mútua, então a gente pode ter aqui uma condição de corrida das threads. Isso não é legal. Tudo bem? Vamos começar? Isso. Tá bom. Então vamos lá, gente. Então, eu tenho que, começando de novo, esse assunto é repetitivo, né? Começando de novo por esse código que incrementa a variável compartilhada 1000 vezes. Só um pouquinho que eu tinha feito aqui alguma modificação e eu acho que eu fechei. Só um pouquinho, gente.
Tá, beleza, vamos começar então. Antes de falar sobre o roteiro da aula de hoje, vamos pegar, eu peguei aqui o código da aula passada, o driver.java, e modifiquei ele com uma variável de travamento, gente. Olha só, eu vou fazer exatamente do jeito que os alunos querem fazer, sem usar os mecanismos de sincronismo. Então, um aluno que nunca estudou SO, o que ele faz é o seguinte, ó, ele cria as duas threads, né? Ele já aprendeu como criar threads, estende, implementa lá a interface runnable, invoca o método start, trata a espera do término das threads, fez isso tudo bonitinho. E lá, no método de incremento, ele já detectou, ele já entendeu que é uma condição de corrida e já entendeu que essas 3 linhas que manipulam o valor de value consistem na região crítica do código. Então, ele quer proteger, ele quer garantir a exclusão mútua dessas 3 linhas. E aí, o que ele faz é o seguinte, ó, ele vai declarar uma variável lock inteira, que vai ser compartilhada entre as threads. E essa variável lock vai ser setada para 0, indicando que a seção crítica está livre. Olha que ideia boa. Gente, eu rio assim, mas ó, é verdade que isso acontece muito, né? E assim, eu também pensaria isso se não tivesse estudado SO, né? Faz parte do aprendizado. Então, o aluno coloca aqui que lock é igual a 0, e o que ele faz é lá dentro do método IncValue, ele testa lock é igual a 0, que ele quer perguntar aqui, a seção crítica está livre? Tá. Então, imediatamente, mais que rápido, ele não faz nenhuma outra instrução, depois desse teste, ele seta lock para 1. Para garantir que não vai haver preempção entre essas 2 linhas, porque se ele começar a encher linguiça aqui depois do if, ele está aumentando a chance de preempção, né? Então, mais que rápido, ele testa, e se o teste for verdadeiro, ele faz lock para 1, dizendo que agora a seção crítica está ocupada. Ufa! Fez isso, aí ele começa a surfar aqui, né? Porque agora ele tem certeza que ele está na seção crítica sozinho, e quando ele terminar, ele faz lock setado para 0 de novo. A gente já viu que esse código não funciona, né? Mas vamos ver na prática? Só eu tenho esse código, tá, gente? Eu não disponibilizei, não. Esse driver aí é o código da aula passada. Só mudei aí rapidinho, mas seria o código shared data de hoje. Só coloquei o lock rapidinho. Eu vou executar, gente, quero mostrar para vocês que não funciona. Ó, deu 2.000 a primeira, tudo bem, mas vamos de novo. Ixi, ó. Aqui, ó, 1.621, já deu errado. Tá vendo, gente? Por que deu errado? Porque em alguma execução houve preempção entre o teste e o set, tá? Então, variáveis de travamento não funcionam, gente. Guardem na cabeça, tá bom? Quero convencer vocês. Tá? Vou fechar aqui. Então, vamos para a aula de hoje de fato. A aula de hoje, então, tá aí com roteiro, né? E o primeiro exercício, de novo, é esse exercício que eu tô falando. Que tá aqui no Shared Data. Aí eu pergunto, né? Por que o valor de saída não é sempre 2.000? Dou uma resposta breve e digo que o valor mínimo seria 2. Né? A gente já viu por que esse valor mínimo, eu até mandei para vocês via mensagem do fórum. Vocês devem ter recebido lá o textinho resumindo uma execução em que o valor de saída é 2. Tá? Vimos também que se a gente trocar as 3 linhas por value mais não funciona, porque quando a gente compila o nosso código em Java e essa compilação se torna instruções na linguagem de máquina, essa única linha se desenrola em muitas outras linhas onde a preempção pode acontecer entre um teste e um set. E daí daria erro do mesmo jeito.
Vamos ao exercício 2, então, que é novidade para a gente. Então, vamos analisar o código Shared Data with SEMS. Aqui, então, quis dizer aqui um dado compartilhado com semáforo. Então, nesse código, a gente vai usar a classe semáforo de Java, que fica no pacote sobre concorrência, esse famoso pacote concurrent de Java. Então, vamos ver lá como é. Tá aqui, ó. Então, do mesmo jeito, a gente cria 2 threads, startamos as 2 threads e esperamos pela morte delas. O que vai mudar? Vai mudar que agora, no método run de cada thread, em que elas iteram 1000 vezes chamando o método IncValue, agora, antes de chamar o método IncValue, a gente vai fazer um down no semáforo. Lá nos slides eu usei a operação down, que é um nome genérico, mas cada linguagem implementa substitui esse nome down por outro. No caso de Java, a operação down correspondente é acquire. Aqui tenta adquirir o semáforo. E a operação método que faz o up seria o release. Então, acquire é igual down, e o release é igual up. Então, a thread que vai fazer o incremento, ela já sabe que o incremento é uma região crítica. Então, antes de entrar na região crítica, ela faz o down, e depois de sair da região crítica, ela faz o up. E o código fica assim para as 2 threads, não é? As 2 threads vão executar esse método run aqui 1000 vezes, e a cada iteração faz o down e depois o up. Tudo bem? Estão conseguindo enxergar aí? Professora, na execução tinha uma variável que passava no up e no down, que era o S. Aí, nesse código, eu não preciso passar essa variável? Tá cortando, mas acho que eu entendi o que você perguntou. Lá no down passava o S como parâmetro, né? Que era o semáforo. É que lá está numa sintaxe parecida com C. Aqui o S seria esse objeto aqui, semáforo. Então, isso aqui seria similar a isso aqui, ó. Tá? Ah, tá, entendi. Então, o semáforo vai ser o objeto que a gente... Seria tipo o processo que a gente quer falar que está sendo ocupado ou não. O semáforo vai ser um guarda que permite ao processo que está invocando seguir ou não, seguir a execução ou não. Então, nesse caso aqui, o semáforo, ele está guardando quem? Está guardando o incremento da variável compartilhada value. Então, esse semáforo, ele foi inicializado, deixa eu ver aqui, com 1, ó, tá vendo? Então, com isso, ele quer permitir que somente um processo, uma thread, acesse a região crítica por vez. A região crítica, a gente já sabe que é o IncValue, o método IncValue, né? Então, antes de invocar esse método, chama o semáforo e pergunta se o semáforo permite que esse processo continue. Se o semáforo permitir, ele vai continuar a execução. Se o semáforo não permitir, ele vai ficar bloqueado aqui. Tá? E esse semáforo, ele é compartilhado também entre as 2 threads. As 2 threads enxergam esse semáforo. Tá, Felipe? Consegui responder? Tá. Então, com isso, ambos os processos, ambas as threads, todas as vezes que elas quiserem incrementar a variável value, elas vão chamar o semáforo para garantir que elas são únicas naquele incremento. Que elas são o único processo a estarem fazendo incremento por vez. Se a gente garante que o incremento é feito por uma thread de cada vez, não vai haver mais condição de corrida. E se não houver condição de corrida, se a exclusão mútua for garantida, a gente sabe que todas as vezes o resultado vai ser 2.000. Não vai mais ter resultado menor do que 2.000. Porque o resultado menor do que 2.000 acontecia quando havia preempções em determinados momentos, quando havia uma condição de corrida desfavorável. Agora, quando a gente usa aqui o semáforo, a gente pode voltar a executar. Vamos lá executar aqui. Ó,
2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, e assim por diante. A gente pode fazer aqui muitas vezes que vai ser sempre 2000. Por quê? Porque agora a gente já está usando ferramentas da linguagem que permitem que a gente sincronize pedaços do nosso código. Então, a gente já identificou o pedaço de código que era problemático, que era a seção crítica, e protegeu essa seção crítica para garantir a exclusão mútua. Então, com esse semáforo aí, a gente está garantindo a exclusão mútua com certeza. Tá? O Felipe está perguntando aí quando que a gente poderia usar um semáforo 2, um semáforo inicializado com 2. A gente não vai utilizar semáforo inicializado com 2 quando a gente quiser garantir a exclusão mútua. Porque o problema da exclusão mútua em si é que você quer dar acesso somente a um processo, ou um ou outro, nunca 2 ou mais processos. Mas existem outros problemas. A gente está falando aqui que o semáforo é como se fosse crédito para recursos. Um recurso pode ser uma exclusão mútua, pode ser uma seção crítica, o acesso a uma seção crítica, mas poderia ser também o acesso a um arquivo. Se eu não quiser que mais que 2 processos abram um arquivo ao mesmo tempo, então eu poderia fazer um semáforo inicializado com 2, e antes de fazer um open no arquivo, eu faço um down naquele semáforo. Então, o primeiro processo a fazer o open conseguiria passar, o segundo processo, antes de fazer um open, faria um down e conseguiria passar também, mas o terceiro processo a invocar um down, antes de abrir o arquivo, ficaria bloqueado, até que um dos primeiros processos que estão manipulando o arquivo fechasse o arquivo e fizesse um up naquele semáforo. Tá, Felipe? Então, são outros problemas. Para o problema da seção crítica, a gente não consegue inicializar um semáforo com 2. Deu para entender os outros casos? Uhum. O semáforo é usado como um árbitro processo aos recursos. A gente falou de arquivos, poderia ser também uma impressora, ter acesso à rede, ter acesso a um servidor. Então, os problemas variam. É que agora a gente está falando de sincronismo com concorrência ao código. Então, aí é sempre 1 ou 0. A gente vai ver outros casos. Ok. Então, deixa eu ver aqui o meu roteiro, porque eu devo ter alguma pergunta. Aqui, ó. O que aconteceria se o semáforo fosse requisitado imediatamente antes do laço for? Essa linha aí está obsoleta, tá? Já não é mais linha 28. Então, vamos ver. O que aconteceria se o semáforo fosse requisitado imediatamente antes do for? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Se, em vez de chamar o acquire imediatamente antes do inc value, se eu chamasse ele aqui, ó. Fizesse um aqui e depois fizesse o release aqui, ó. Estão vendo a diferença? Por que eu não posso criar cada thread e, ao inicializá-la, fazer o acquire antes das 1000 iterações e o release depois das 1000 iterações? O que muda? O que vocês enxergam como diferença? Você não garante mais a exclusão mútua, será? Ele iria executar 1000 iterações de uma única thread e só depois ele iria executar as 1000 iterações da outra thread. Não teria mais a concorrência. Exatamente, as threads não ficariam mais ali trocando de contexto a todo momento. Então, a gente estaria sincronizando o código de uma maneira muito grossa, que a gente estaria perdendo essa concorrência, esse paralelismo, digamos assim, né, pseudo-paralelismo. Então, gente, todas as vezes que você identificar uma seção crítica,
Tente identificar, abraçar com aquisição e liberação do semáforo o menor código possível. Quanto menos código fizer parte da sua sessão crítica, melhor. No caso aqui, se eu abracei as 1000 iterações, perceba que eu vou ficar muito tempo aqui sem fazer uma troca de contexto, sem permitir que a outra thread entre aqui. Isso é ruim. Então, a gente tem que ter a menor sessão crítica possível. Quanto menor, melhor. Tá? O Gabriel, calma aí que eu perdi aqui, acho que vocês falaram mais alguma coisa, deixa eu ver. Seria a mesma coisa de não ter paralelismo, né, mas pelo menos uma não está atrapalhando na execução da outra, né. O Sidney está perguntando se eu poderia explicar de novo com código na tela. Como assim com código na tela? Eu não expliquei com código na tela, não? Tá muito pequeno aí para vocês, é isso? Ah, tá. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Você quer, Sidney, que eu explique de novo o porquê que a gente não pode abraçar o for, ao invés de abraçar somente o método IncValue, é isso? Somente a chamada. Tá. Então, se eu abraçar o for, Sidney, o que vai estar acontecendo? Se eu colocar isso aqui, ó. Imagina que eu apaguei aqui os acquire e o release de dentro. Se eu fizer o down e o up imediatamente antes de iterar e depois de iterar, a primeira thread vai vir aqui e vai fazer o acquire, ou seja, o down, e vai obter acesso à minha região crítica. Só que ela vai ficar aqui muito tempo. Antes, a gente estava obtendo acesso à região crítica a cada incremento, então poderia ser que a primeira thread incrementasse 2 vezes e aí a segunda fosse preemptada, viesse a segunda thread, incrementaria 5 vezes. Seria preemptada, voltaria a primeira thread e incrementaria mais 10 vezes. Seria preemptada, voltaria a segunda thread e incrementaria 2 vezes. E elas ficariam trocando de contexto e ficariam evoluindo conjuntamente, né? Se eu faço o down e o up abraçando todo o código das 1000 iterações, o que vai acontecer é que a primeira thread vem para execução e vai iterar 1000 vezes, enquanto a segunda vai ficar parada, bloqueada, porque só uma pode entrar nessa sessão crítica por vez. E daí só quando a primeira terminar é que a segunda começa e aí vai fazer 1000 iterações e vai terminar. Fazendo desse jeito, a gente garante que o resultado final sempre vai ser 2000, porque uma não vai sobrescrever o valor da outra, porque as execuções estão sendo feitas em momentos distintos. Mas a gente perde em concorrência, não é? Então, é uma solução, mas é uma solução ruim. Não é uma solução tão boa quanto a primeira. Tá? Ficou mais claro, Sidney? Entendeu? Beleza. Então, o Demetrios está perguntando alguma coisa. Seria inteligente eu tentar sempre deixar as sessões críticas em um método. Porque aí é mais fácil de localizar onde deixar a acquire e o release. Se seu método for enxuto também, né, Demetrios? Se dentro do seu método você fizer outras coisas, aí que não fazem parte da manipulação da variável, se você puder enxugar também esse método, você pode fazer dentro do método também. Mas dentro do método, se seu método for set, get, métodos bem enxutos, então tá bom, tá valendo. Ok. Beleza, então. Então, já fizemos a segunda questão, né?
Terceira questão, o que acontece se inicializarmos o semáforo com 0 em vez de 1? Então, vamos lá. Oi, pode Eu falar. posso ter duas ou mais regiões críticas? Pode ter duas ou mais regiões críticas, sim. Se a manipulação da sua variável, da sua área compartilhada, estiver sendo feita de maneira difusa no seu código, pode sim. Não tem problema. Ok. Provavelmente vai ter, né? Em geral, a gente tem muitas exceções críticas. Vamos para o 3, então. O que acontece se inicializarmos o semáforo com 0 em vez de 1? Então, vamos ver aqui, ó. Eu tinha inicializado meu semáforo com 1, agora eu vou inicializar meu semáforo com 0. E vou executar. Ó. Não teve saída, e o que está acontecendo? Não terminou meu processo. Vocês conseguem explicar o porquê? Vou deixar vocês pensando, eu não vou matar o meu processo. Vamos analisar o código e pensar o que aconteceu. Seria Ao algo iniciar... deadlock? A gente tende a falar que a gente pode pensar que isso é um deadlock, mas não caracteriza exatamente um deadlock. A gente vai ver por quê mais para frente. Mas é um travamento indefinido. Vai ficar travado para o resto da vida meu processo. Sabe por quê? Porque ao inicializar o semáforo com 0, eu estou dizendo que existem 0 recursos disponíveis. 0 sessão crítica disponível. Então, a primeira thread vai querer executar, vai chegar aqui no método run, né, vai iterar e vai tentar requisitar o semáforo. O semáforo já está em 0. Quando ela fizer o semáforo menos do método down, o semáforo vai para -1, e -1 é menor do que 0. Aí ela vai bloquear. A thread vai ficar bloqueada. Aí vem a segunda thread, encontra o semáforo em -1. Quando ela faz o decremento, vai para -2, e ela também bloqueia. Então, as duas vão ficar bloqueadas à espera de um evento que não depende delas. Depende de quem? Depende do programador que implementou errado. Então, vejam, já é um problema aqui que o programador não conseguiu enxergar, que ao invés de 0, deveria ter um 1 aqui. E aí, travou tudo. Tá? Veja que eu falei com vocês, já deve ter uns 3 minutos ou mais, e vou terminar o processo, porque ele nunca vai acabar. Podem ver aí no computador de vocês, e aí vocês têm que descrever isso no papel, no arquivo para me entregar, tá? E o que acontece se invertermos as operações do semáforo? Ao invés de chamar primeiro acquire, chamarmos o release. O que acontece, hein? A gente pode fazer esse teste. Façam um teste, substituam aqui, colocam o release e aqui colocam o acquire. E vejam o que vai acontecer. Vejam se a sessão crítica vai continuar sendo garantida, a exclusão mútua. A resposta é não, mas eu quero que vocês expliquem o porquê, tá? Ah, Demetrio, você fez uma pergunta, já perdi em que momento que foi feito. Quando eu seto com 0, provavelmente você está perguntando isso, né? Ah, nessa de trocar a ordem? Nessa de trocar a ordem, será que vai faltar recursos ou será que vai sobrar recursos? Se faltar recursos, fica travado, igual a gente acabou de ver. Se sobrar recursos, a exclusão multa não é garantida. Então, vejam aí. Vê aí e explica. Tá? Então, vamos para 4. Não, vamos para 5. O que acontece se invocarmos semáforo acquire 2 vezes seguidas? E por que isso acontece? Então, esse tá fácil de eu fazer aqui, né? Vou duplicar aqui o acquire, ó.
dupliquei o Occupier, faz de conta que eu fiz sem querer, né? Estava programando, não vi que eu dupliquei, e ó, trava também. Aí eu quero que vocês expliquem por que isso acontece. E aí, vamos para o 6. Deixa eu ver se vocês perguntaram algo. Vai faltar recurso, né, Demetrios? Vamos para o 6 e eu vou deixar vocês pensando a respeito do 6. Imagine que a gente tenha duas threads, thread A e thread B. E essas threads, a única coisa que elas fazem são 2 prints. A thread A primeiro printa o Azão maiúsculo, e depois printa o Azinho minúsculo. A thread B, por sua vez, também tem 2 linhas de execução. Printa o Bzão e depois o Bzinho. E eu quero, usando o semáforo, garantir uma ordem nesses prints. Eu quero disparar as 2 threads ao mesmo tempo e sem saber nada a respeito do escalonador, se ele vai escalonar primeiro a A, depois a B ou o inverso. Eu quero garantir que primeiro as linhas que imprimem em maiúscula sejam executadas e depois as minúsculas. Então, eu tenho aqui algumas saídas possíveis. Eu tenho 4 possíveis saídas. Pode acontecer Azão, Bzão, depois Azinho, Bzinho. Azão, Bzão, e depois inverte o final das saídas, Bzinho, Azinho. Ou então Bzão, Azão, Azinho, Bzinho. Ou então Bzão, Azão, Bzinho, Azinho. Estão vendo aqui que nessas 4 saídas, as maiúsculas sempre vêm primeiro? E depois as minúsculas? Não importa a ordem das maiúsculas e das minúsculas, mas eu consigo separar aqui, ó, passar uma linha aqui no meio. Primeiro maiúsculas, depois minúsculas. Quais que seriam inválidas? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho é inválido, né? Ou então, Bzão, Bzinho, não pode, depois da primeira maiúscula, vir uma minúscula. Tem que ser 2 maiúsculas e depois 2 minúsculas, tá bom? Aí eu quero que vocês implementem um código para sincronizar essas 2 threads e que o resultado seja uma das 4 sequências. Eu implementei aqui um esqueleto. Aqui, ó. Essa no ordered print. Então, eu crio 2 threads, né? Thread A e thread B, inicio as threads e espero pela morte delas. E quando as 2 morrerem, terminarem, aí sim eu vou imprimir a string final, porque cada execução eu vou concatenando as execuções. Então, vamos ver o que cada thread faz. Vamos para a thread A. Aqui. A thread A, ela tem uma string inicial. Inicialmente, a string de tudo é vazia, né? Antes de chamar a thread A e thread B. E aí, a thread A, no método run dela, o que ela faz é agregar na string inicial Azão e depois agregar na string inicial Azinho. B faz algo similar. Também recebe a string inicial e o método run dela é agregar Bzão e depois Bzinho. Tá? Se a gente executar isso daqui, o que a gente vai ter, ó? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Já deu errado, não deu? Não pode, gente. Tem que ser 2 maiúsculas e 2 minúsculas depois. Vamos executar de novo. Errado, errado. Ah, não, tinha dado certo, né? Errado, errado. Ó, deu certo aqui, ó. Bzão, Azão, Bzinho, Azinho. Aqui tá certo, é uma execução certa. Então, eu quero que nunca aconteça uma execução errada. O que eu vou fazer, então? Vou usar semáforo. É a única ferramenta que a gente sabe até então. Vamos usar o semáforo para colocar ordem nisso. E eu vou falar mais, gente. Não vai ser um semáforo só, não. Vão ser 2. Eu quero que vocês pensem como que vocês vão usar semáforo para orquestrar a execução dessas threads. Pensem a respeito de 2 semáforos que são compartilhados, né? Entre as threads. E pensem também em inicializar esses semáforos não com 1, mas com um valor diferente de 1. Dizendo que
o processo que invocar um down, um acquire, vai ficar bloqueado à espera do sinal do vizinho, do processo vizinho, da thread vizinha. Essa vai ser a tarefa do dia. Deixa eu ver o que vocês falaram. Felipe, se fizer isso daí tá errado, hein? Não pode amarrar o print. Vou deixar vocês quebrando a cabeça. Oi. A senhora comentou que vai usar 2 semáforos, mas, por exemplo, cada thread imprime uma maiúscula e uma minúscula. Azão, azinho, bezão, bezinho. Eu tenho que intercalar os semáforos para imprimir primeiro as maiúsculas e depois as minúsculas? Como que eu vou fazer essa conversa entre os semáforos? Falar que, tipo, que o azinho não pode ser escrito antes do azão. Olha só, o código, Felipe, o código das duas já coloca as maiúsculas antes, não é? Então, entre a maiúscula e a minúscula, aqui, ó, você vai ter que colocar um ponto de sincronismo. Aqui, ó. Então, o começo, a primeira linha das threads, você pode deixar torar. Deixa o escalonador escolher quem vai começar primeiro, se é a A ou se é a B. Mas depois que essa primeira linha de A ou de B for executada, aí já não dá mais para deixar a escolha do escalonador, porque vai que ele escolhe primeiro começar com a thread B, faz esse primeiro anexo aqui, esse append, depois faz o segundo append. Aí nossa execução vai se tornar errada, né? Então, depois que executou a primeira linha, aqui você precisa de um mecanismo de sincronização, que provavelmente aqui você vai pedir o acesso a um recurso. Você quer permissão para continuar a executar. Quem que dá permissão para B continuar a executar? Não é A? Não é só depois que A executa o azão, imprime o azão, que B pode continuar a executar? E da mesma forma, quando a thread A executa, imprime azão, ela não depende da permissão de B para ela continuar a executar o azinho? A imprimir o azinho? Professora. Oi. Fala. Oi, Maria. Vai ser sempre isso. Vai ser sempre azão ou bezão que vai começar, né? Isso, mas você não pode fixar também que seja sempre azão e depois bezão. Pode ser bezão, azão. Pode ser bezão, porque aí eu poderia, então, só travar para ele, antes dele, por exemplo, imprimir o azinho ou bezinho, eu travo para ele continuar a thread B. Isso mesmo, a ideia é essa. Aí você vai fazer esse travamento como? Então, aí por isso que tem que ser 2 semáforos, porque ele poderia começar no azão, aí eu travo para ele continuar a thread B. Aí se ele começasse no bezão, ele trava para continuar na thread A, é isso? É isso, eu tô vendo que você entendeu já. Aí você vai inicializar esses semáforos com quais valores, Maria? Mas aí eu já não sei. Isso, dá uma pensadinha, mas a ideia é essa mesmo, usar 2 semáforos e você vai usar esses semáforos para dar uma dica para o processo vizinho. Dizendo, opa, processo vizinho, eu já executei minha primeira linha, então fica à vontade para executar a sua primeira linha ou continua a sua segunda linha. Eita, que vai complicando, né? Olha só, vocês vão ter um pouco de dificuldade, né? Não é todo mundo que enxerga de cara, como a Maria enxergou, porque quando a gente começa a programar concorrentemente, é como se a gente retornasse lá no algoritmo Zoom, onde a gente não tinha nenhuma experiência com programação. Então, demora um tempo para a gente assimilar que agora são 2 linhas de execução. Então, a gente pode ter um pouco de dificuldade para pegar mesmo essa lógica, tá? Então, é normal. Por isso que eu quero que todo mundo faça. Exatamente, Felipe, é igual a primeira vez que a gente vê recursão. Demora para dar aquele clique, né? Alguns pegam de cara, assim como programação, assim como recursão, os outros fazem no papel, tem que fazer todos os cenários, por isso que eu estou batendo na tecla que todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que executar no seu computador, todo mundo tem que tirar as dúvidas, para poder todo mundo caminhar junto e não ter
dificuldade mais para frente. Tá? É normal, gente. Nem todo mundo vai conseguir fazer, tá? E aí a gente vai tirando as dúvidas depois. Mas não é complicado. É bem pouco código, é só o clique mesmo que falta às vezes. Certo? Posso deixar para vocês então? Então aí vai valer entrega para a presença de hoje. Deixa eu ver onde a gente está aqui. Vou colocar aqui um recadinho então. Então, a entrega vale presença para a aula de hoje, tá? E vou colocar a entrega lá para dia 5. Vou abrir ainda a entrega, tá bom, gente? Vou colocar para a próxima segunda-feira. Ok? Posso deixar, então, com vocês essa parada? E aí, quinta-feira, a gente volta a falar de sincronismo, mas daí a gente fala de monitores Java. É mais fácil usar monitor do que semáforo. Então, a próxima aula deve ser um pouquinho mais fácil. Joia? Eu fico por aqui, então. Obrigada pela presença. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me dizer aí. Certo, Graciele, Maria, Demetrios, Matheus? Ok, gente. Então, bons estudos. Até quinta-feira. Valeu! O Matheus está perguntando da prova, né? Provavelmente, Matheus, vai ser dia 19, depois do feriado. Eu vou confirmar, tá? Vou fazer isso agora, vou fazer os cálculos agora e já dou uma resposta. Tá bom. Beleza. Tchau, tchau.